nasceu no Rio de Janeiro. Apresentador da Rede Record, o jornalista foi correspondente da revista Veja e da Rede Globo, nos Estados Unidos. Ganhador do Prêmio ESSO, no jornalismo impresso, trabalhou como editor-chefe do Jornal do Brasil e da revista Exame. Pioneiro da internet brasileira, desde 1999, o jornalista passou pelos AS, Terra, UOL, IG. Desde 2008, é responsável pelo Conversa Afiada, portal político de referência no país no jornalismo digital. Um dos mais influentes jornalistas brasileiros contemporâneo, ao completar 50 anos de carreira, reúne em livro meio século de atividade profissional, com tudo aquilo que as notícias nunca deram, o lado de dentro do jornalismo e do poder. O Quarto Poder, uma outra história, que será lançado nesta noite em Piracicaba, é um livro de memória e um livro de história. E para nos contar um pouco dessas histórias, de viva voz e com seu estilo inconfundível e cativante, tenho a honra de chamar o jornalista Paulo Henrique Amorim. Muitíssimo obrigado pela sua presença em Piracicaba. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Como diz um amigo meu, olá, tudo bem? Quero agradecer ao professor Botão, as palavras generosas dele e do professor Bellarmino, e essa oportunidade de estar aqui com vocês na Unimep, Piracicaba, onde está uma parte muito importante da minha família, minha filha e meus 3 netos. Quero dizer que, como fizeram questão de observar, eu sou um jornalista já de alguma idade, com 50 anos de atividade profissional, e esse é o segundo golpe de Estado a que eu assisto pessoalmente. No primeiro golpe de Estado, eu era um estudante de economia na Universidade de Brasília. Eu fui para Brasília para usufruir da experiência pioneira que era feita na Universidade de Brasília pelo reitor Darcy Ribeiro, do governo João Goulart. E quando nós percebemos, eu e um grupo de amigos, esse episódio é narrado no livro Quarto Poder, quando nós percebemos que estávamos na iminência de um golpe de Estado, nós fomos para a Câmara dos Deputados e nós vimos o Jango cair na Câmara. Eu não sou testemunha ocular desses 2 fatos, mas é importante vocês saberem que quando o Jango caiu, ele na verdade ainda estava em território nacional, voando de Brasília para Porto Alegre, onde cogitava inclusive, se possível, cogitava de resistir, e o presidente, então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou a vacância do poder e, portanto, legitimou o golpe militar. Ao declarar a vacância do poder, nessas circunstâncias em que Jango ainda estava no Brasil e, portanto, ainda era presidente do Brasil, o então líder do Jango na Câmara, o deputado Tancredo Neves, virou-se para o Auro Moura Andrade e disse: canalha, canalha, canalha. E o deputado socialista, que naquela época o Partido Socialista tinha socialista, o deputado socialista Roger Ferreira, se aproximou do Auro de Moura Andrade e deu-lhe uma cusparada na cara. Esses são 2 fatos que foram, de alguma maneira, repetidos no Senado
quando o senador Requião e o senador Lindbergh, olhando para o neto de Tancredo, disseram: canalha, canalha, canalha. Nós vivemos, na verdade, agora, a situação que é a regra no sistema político brasileiro. O sistema brasileiro se caracteriza por regimes de exceção, com governantes não eleitos. Provavelmente porque nós nunca vivemos numa democracia, mesmo depois que os militares foram embora. Porque, como eu digo no meu site, Conversa Fiada, você não pode ter democracia e Globo ao mesmo tempo. É um ou outro. Você não pode ter ao mesmo tempo Gilmar Mendes e democracia. É um ou outro. E sem querer comparar os dois regimes, porque o regime militar matou pessoas, torturou pessoas, mas para fazer uma comparação só sobre o primeiro regime militar, o governo Castelo Branco, que se instalou imediatamente após o golpe, e é bom não esquecer que o golpe de 64 teve como seu principal apoio a quarta frota americana, que se deslocou do Caribe em direção ao Brasil para permitir o golpe de Estado, dar cobertura militar ao golpe de Estado. Foi, portanto, um governo militar, ditatorial, inspirado pelos Estados Unidos, mas esse governo militar de 64, que torturou, foi substituir a lei do Getúlio, que dava estabilidade aos trabalhadores com 10 anos de casa, e criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma medida que resultou de uma medida favorável ao trabalhador, inclusive para financiar a casa própria. Como eles não queriam fazer a reforma agrária, do Jango, mas sabiam que a estrutura fundiária brasileira era criminosa, criaram o ITR, o Imposto Territorial Rural. E embora tenham feito o Fundo de Garantia, respeitaram a consolidação das leis do trabalho do Getúlio. E hoje, como vocês sabem, o principal objetivo dos empresários, e muitos deles originários aqui dessa cidade, o objetivo deles é rasgar a CLT. Fazer com que o negociado, numa situação de recessão econômica, como hoje, que nós temos oficialmente 11,5% de desempregados, o negociado tenha mais força do que o legislado, ou seja, vamos rasgar a CLT. Esse é que é o objetivo. No fundo, o objetivo da Fiesp e de muitos empresários de Piracicaba é rasgar a CLT. O golpe no Brasil é a regra, mas esses golpistas cometeram um erro grave. Um erro grave que foi preservar os direitos políticos da Dilma Rousseff. E com isso eles ressuscitaram a Dilma Rousseff, ou melhor, eles criaram uma nova Dilma Rousseff. E não é à toa que hoje o Aloysio Nunes, o Gilmar Mendes e o Álvaro Dias tenham ido ao Supremo para tentar reverter a decisão do ministro Lewandowski, que permitiu dissociar a questão do impeachment da questão dos direitos políticos, para impedir que a Dilma tenha direitos políticos. Eles são sempre maus perdedores. Eles só sabem eles gostam de ganhar quando compram um juiz, quando estão na relação 10-1 ou 3-1,
Porque o Senado foi isso, 61-20, ou seja, foi uma relação de 3-1, e, portanto, o Senado não representa a sociedade brasileira, porque os conservadores não são 3 vezes mais numerosos do que os progressistas. É uma deformação derivada da grana nas eleições. 3-1 não é a sociedade brasileira. É disso que eles gostam. É quando eles compram juízes, quando eles têm uma relação de 3-1, fora do jogo democrático, e quando eles perdem, eles tentam dar o golpe. Só que eles criaram um novo personagem político. A Dilma, do segundo mandato, foi destituída. E em boa parte destituída por obra dela própria. Porque ao se reeleger, ela traiu os trabalhadores que votaram nela e adotou uma política econômica igual à do Aécio, pela mão de um funcionário de terceira linha do Bradesco, um economista de meia tigela, que foi para lá fazer essa política econômica do Meirelles. E esse foi o rompimento básico da Dilma, que levou à crise econômica e que levou à ruptura com o PT. Porque o segundo mandato da Dilma se caracterizava com a tentativa de romper com o PT. E ela se fechou no palácio, tinha um governo clandestino, na companhia do Zé Eduardo Cardoso e do Mercadante, que queriam o Mercadante suceder a Dilma e se impor ao PD. E o Zé Eduardo Cardoso queria provar que a Lava Jato ia pegar o Lula, mas não ia pegar a Dilma. E como dizia o Zé Dirceu, que é mais esperto que eles todos, primeiro sou eu, depois é a Dilma, e depois vai ser o Lula. E a sequência está se cumprindo. E a Dilma foi vítima dessa tentativa desastrada de copiar o programa econômico do adversário e de se livrar do Lula e do PT. Mas essa Dilma foi deposta, porque a administração econômica dela foi um desastre. Boa parte desse desemprego de hoje, de 11,5%, é culpa do programa do Levi, dela. Mas essa Dilma acabou, porque criaram uma nova Dilma. É a mulher corajosa, estuprada por um bando de corruptos. Como disse Tancredo, canalhas, canalhas, canalhas contra uma mulher que ficou 13 horas torturada diante da televisão e não baixou a cabeça, não recuou, não gaguejou, não entregou ninguém. E ao sair disse: eu vou voltar. E ela vai voltar. Essa é a segunda Dilma que vai voltar. A mulher inocente estuprada. Ela vai voltar. E é por isso que vão tentar tirar os direitos políticos dela. E eles têm um plano B. Eles têm um plano B. Que não é apenas a prisão do Lula ou a transformação do Lula num ficha suja. O plano é muito simples. É muito provável, como diz o senador Requião, que o Temer não consiga governar, no sentido de fazer tudo aquilo que os empresários querem que ele faça. Que é rasgar a CLT, acabar com o SUS, acabar com as universidades públicas, vender a Petrobras, a Shell, a Chevron. Talvez ele não tenha força política nem talento político para entregar a rapadura.
E aí o vínculo se rompe. E o vínculo se rompe e já tem o plano B. O plano B é cassar o mandato dele no ano que vem, não agora. Em 2017, porque a partir de 2017 o substituto terá que ser eleito pelo Congresso. Tira o poder dele de continuar no poder, faz uma eleição indireta no Congresso, elege o Serra, elege o Fernando Henrique, elege o Luiz Henrique Meirelles. Esse plano está em curso. E implícito a esse plano está o fechamento da Lava Jato, coisa que o Gilmar Mendes já conseguiu agora, quando obrigou o Procurador-Geral da República a trancar a delação da OAS. Esse plano tem como caminho o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, que de tribunal não tem nada, presidido pelo Gilmar Mendes, que vai caçar o Temer quando quiser, para eleger indiretamente o seu amigo José Serra, ou botar lá de novo o seu patrono, Fernando Henrique. E eu não estou falando aqui de conjectura, eu estou falando de uma hipótese que já está sendo negociada e discutida por empresários deste Estado. Isso tudo contará com um elemento fundamental, que é a impunidade. Por que a Marta pode sair do PT, ir para o PMDB, entregar flores à Janaína Pascoal? Por que o Cristóvão Buarque, que foi o primeiro-ministro da Educação do Lula, e foi demitido por telefone porque ele não trabalhava, foi demitido por telefone num aeroporto porque ele só queria viajar para o exterior, ele gosta de primeira classe, esse é que é o problema do Cristóvão. Por que ele traiu? Por que a Marta traiu? Por que aqueles do PDT, do Brizola, traíram? Porque eles sabem que ficarão impunes na justiça e, mais importante, na Globo. Porque desde ontem, de anteontem, eles se tornaram virginais, imaculados, ao dar o golpe. Não corre mais nenhum perigo. E ao falar da Globo, eu finalmente chego ao meu livro. O meu livro é o resultado de um trabalho de 4 anos em que eu consegui reunir, depois de algum esforço, todos os caixotes, embalagens e embrulhos em que eu guardava as minhas anotações de repórter. Sou do tempo em que o repórter anotava em caderninhos. E não confio em gravador, porque você acaba gravando em cima. E o caderninho fica lá, eu tenho uma caligrafia razoavelmente legível. E eu fazia as entrevistas e fazia os stand-ups para a televisão com a minha letrinha, para poder ler de novo na hora de fazer o stand-up. E fui guardando. Depois de 1 ano e meio de seleção, eu consegui reunir e publiquei um livro que é a tentativa de contar a história da televisão comercial brasileira a partir das minhas experiências pessoais como repórter. Vocês, jornalistas ou futuros jornalistas, sabem que o jornalismo nada mais é do que a função de reportar. O que nos distingue dos outros profissionais é que a nossa função é reportar. Ou seja, cobrir um fato e dar curso, divulgação a esse fato. Preferência da maneira mais objetiva, mais imparcial, se for possível, precisa. Todas as outras atividades ligadas ao jornalismo, como, por exemplo, o articulismo, o editorialismo, que hoje suplantaram a reportagem nessa lamentável imprensa brasileira, que no meu blog eu chamo de PIG,
título da imprensa golpista. Todas essas outras atividades são secundárias ou quase dispensáveis, porque o que interessa no jornalismo é a reportagem, ou seja, é o fato. E o fato, desde Aristóteles, se sobrepõe à opinião. Opinião todo mundo tem. Fato não. Fato só quem consegue buscar, minerar, trabalhar. Esse é o meu depoimento como jornalista, trazer os fatos que eu consegui apurar e reproduzir nesse livro. A primeira observação que eu faço é que esse livro é sobre o quarto poder, mas por uma artimanha ou um artifício do meu capista, o quarto poder se transforma, na verdade, no primeiro poder. Porque o Brasil vive uma anomalia que é o fato de que a televisão aqui tem o poder que a Globo tem. E isso não acontece em nenhuma nova democracia do mundo. Quando eu falo em nova democracia, eu falo, por exemplo, países que eram regimes militares até a segunda metade do século passado, como Portugal e Espanha. Falo do México, da Argentina, falo do Uruguai, falo do Chile. Em nenhum desses países tem uma Globo. Não tem uma Globo. Portugal tem a RTP estatal, tem a TVE espanhol estatal. Na Argentina, no Equador, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, tem uma lei de médios que regula a comunicação e aqui não tem nada disso. A Globo no Brasil é uma excrescência, uma jabuticaba que não tem nenhuma democracia do mundo. Mesmo nas mais novas democracias, não falo da Inglaterra, a pátria da democracia liberal. E esse livro é um pouco sobre o papel do primeiro poder. E o primeiro documento que eu registro aqui é uma entrevista não publicada que eu fiz com o Juscelino. Depois, eu não sou tão velho para ter entrevistado o Juscelino quando ele era presidente, mas depois que ele foi presidente, eu entrevistei para a revista Veja, naquele tempo que a gente podia dizer que trabalhava na revista Veja. Hoje é na frente de senhoras, você não pode dizer, eu trabalho na revista Veja. É uma profissão imprópria. O primeiro documento é uma conversa que eu tive com o Juscelino, em que ele disse: um dos motivos por que mudou a capital para Brasília é que eu era vulnerável à força da imprensa. Quando ele se mudava todas as noites da área administrativa para a área residencial do Palácio do Cladete, ele ligava a Rádio Globo. E o locutor dizia: com vocês agora o maior orador do Brasil, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, como se sabe, o mais glorioso dos canalhas golpistas do Brasil. E todas as noites, diz o Juscelino, o Lacerda pregava o golpe contra o meu governo. Na Rádio Globo. Um dos motivos pelos quais a capital foi para Brasília foi para fugir da Globo. Um outro documento que eu guardo é sobre como a Globo foi salva pelos militares. Você talvez não saiba, mas a Globo se fundou no ano de 1965, um ano depois que houve o golpe de 64. E a Globo se fundou, na verdade, como uma empresa de fachada. O dono era o grupo americano Time Life. O Roberto Marinho entrava com a cara, mas que entrava com o dinheiro dos americanos. Isso era contra a Constituição não deixava que grupos americanos fossem donos de empresas de comunicação. Criou-se, por causa do adversário da Globo, o Assis Chateaubriand, criou-se a CPI do Time Life. E nessa CPI do Time Life, a Globo foi condenada. A Globo era infantil, a Globo mal tinha acabado de nascer, ela não tinha o poder que ela tem hoje. E a CPI, na Câmara dos Deputados, condenou a Globo e ia mandar a Globo se desfazer. Aí esse primeiro ditador militar, o Castelo Branco, lavou as mãos.
deixou para o segundo ditador, o Costa e Silva. E o Costa e Silva incumbiu o ministro, que me contou, eu não posso dizer o nome dele, incumbiu o ministro de salvar a Globo. Ele salvou a Globo. O governo federal, através de suas empresas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, anunciou maciçamente na TV Globo a preço de tabela. E vocês que estudam aqui publicidade sabem que preço de tabela, ninguém cobra preço de tabela, é só uma referência para começar a negociar. Encheu o Roberto Marinho de dinheiro, o Roberto Marinho comprou a parte dos americanos e se tornou dono da Globo com o seu dinheiro, porque era o dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, da Eletrobras, de que vocês são detentores de ações. Foi assim que o Roberto Marinho se tornou dono da Globo. E está hoje no Supremo Tribunal Federal, como repousa e dorme há mais de 15 anos a ação, e o livro aqui reproduz o documento do senador Roberto Requião pedindo ao Ministério das Comunicações satisfações sobre isso. A TV Globo de São Paulo, que vocês veem aqui, é produto de uma fraude. O Roberto Marinho fraudou a ata da Assembleia dos acionistas que venderam a Globo de São Paulo, a Globo de São Paulo. A família prejudicada está no Supremo e jamais será vencedora. Qual ministro do Supremo, atual ou próximo, terá coragem de dizer que a TV Globo de São Paulo não era dona, a TV Globo não é dona da TV Globo de São Paulo? Nenhum. Está aqui o documento. Aqui também tem o documento em que eu falo do encontro do primeiro presidente do regime democrático, Tancredo Neves, com Ulisses Guimarães, presidente do MDB, o partido que conduziu o Brasil, do regime militar até o regime pseudo-democrático. Tancredo Neves anunciou que o seu ministro das Comunicações seria o Antônio Carlos Magalhães, que serviu aos militares de uma maneira disciplinada, fiel, sempre. E o Tancredo, que ia tirar os militares do poder e ia levar para o Ministério das Comunicações um leal servidor dos militares. O Ulisses ficou indignado e disse: Tancredo, nós vamos romper com você. Antônio Carlos, não dá. O PMDB não vai te apoiar. Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse: Ulisses, eu rompo com o PMDB. Eu rompo contigo, eu rompo com o Papa. Mas eu não rompo com o doutor Roberto. E aí aqui tem um documento também de uma conversa que eu tive com um ministro do Tancredo. Uma reunião do gabinete do Roberto Marinho, na rua Lopes Quintas, no Rio de Janeiro. Tancredo, que ia tomar posse como presidente, Roberto Marinho e Antônio Carlos Magalhães. Tancredo se vira para o Roberto Marinho e diz assim: Roberto, você que deveria anunciar que Antônio Carlos vai ser o ministro das Comunicações. É inacreditável. É inacreditável. Mas o Tancredo, que quando era líder do Jango chamou o Paulo de canalha, chegou para o Roberto Marinho e disse: Roberto, você anuncia o meu ministro. E o Roberto Marinho, que era mais esperto que o Tancredo e que o Antônio Carlos, disse: não, não podemos diminuir Antônio Carlos. Quem tem que anunciar é você, o presidente do Brasil. E foi assim que o Antônio Carlos foi ministro das Comunicações. E o que ele deu em troca ao Roberto Marinho? Ministério das Comunicações, ele tinha um monopólio da compra de equipamentos telefônicos do país, as grandes centrais de operação. Ele parou de comprar de uma empresa japonesa chamada NEC,
cujo presidente no Brasil era o Mário Garneiro, pai do meu colega Álvaro Garneiro. Disse que não ia comprar mais da NEC, ou seja, ia quebrar a NEC, porque no Brasil não tinha mais para quem vender, o governo era o único comprador. Aí o Álvaro Garneiro disse, bom, o que eu faço para salvar a NEC? Muito simples, vende para o Roberto Marinho. E ele vendeu para o Roberto Marinho, que se tornou dono da NEC. E o que o Roberto Marinho deu em troca para o Antônio Carlos Magalhães? A TV Globo na Bahia, que era da família do Luiz Viana Filho, adversário do Antônio Carlos, ela foi lá, pegou, a Globo pegou o Dom Luiz Viana e deu para o Antônio Carlos. E é da família do Antônio Carlos até hoje. Assim que se fez o poder do Antônio Carlos. Tem outro episódio que eu conto aqui, com o devido documento. É sobre como o Roberto Marinho queria que o Jornal Nacional fosse administrado. Eu era da Globo. O Roberto Marinho estava numa situação muito difícil, porque ele mandou no governo do José Sarney. Ele co-governou o Brasil com José Sarney. Mas na sucessão do Sarney ele estava vendido. Ele começou apoiando o Mário Covas, depois apoiou começou apoiando o Quércia, depois o Afife, depois o Mário Covas, não foi a lugar nenhum com nenhum dos três. Quando ele foi apoiar o Collor já estava na liderança das pesquisas. E o Collor me disse assim, aqui, não vou ser como Sarney e comer pela mão do Roberto Marinho. O Roberto Marinho estava vendido. Então ele precisou trocar o diretor de jornalismo da Globo por uma pessoa de confiança do Collor. E tirou aquele que vocês, estudantes de jornalismo e televisão, devem ter conhecido, estudado muito, que é o Armando Nogueira, que foi aquele que o Walter Clark fundou a Globo e criou o padrão Globo de jornalismo em televisão. E ele resolveu tirar o Armando Nogueira. Na véspera de cair, ao acabar o Jornal Nacional, o Armando me chamou na sala dele e disse: o Roberto Marinho, o doutor Roberto, o filho dele, o Jorge Serpa, que escrevia os editoriais do Globo, e o Alberico Souza Cruz montaram um complô para me derrubar e colocar aqui alguém aliado do Collor. Foi o que o Roberto Marinho fez e botou no lugar do Alberico esse assim chamado jornalista Alberico de Souza Cruz. Mas antes de cair na véspera, o Armando me chamou na sala, fez uma longa confidência que eu anotei toda aqui com a minha letra. As anotações estão reproduzidas. E diz assim, o Armando Nogueira: tenho ordens do Dr. Roberto Marinho que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia o Armando que eu ia usar quase como epígrafes. A segunda ordem é: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Só o Pelé. Terceira ordem: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e se ele morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir o nome do Brizola por Lula ou Dilma, essa ordem está em vigor. E a primeira ordem, aquela que é central, é básica, eu considero uma síntese genial e perversa, a demonstração de que ele tinha consciência absoluta do seu poder como monopolista, como dono da Globo. Que nem o Hearst,
que inspirou Orson Welles naquele filme O Cidadão Kane, foi capaz de resumir o poder de um dono de um monopólio de comunicação tão bem quanto Roberto Marinho. Ele disse assim ao Armando: Armando, a Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, é mais importante não deixar ter o preto, o desdentado, o LGBT, o pobre, o estudante, o miserável, o sem teto. É mais importante fazer esse bloqueio, essa censura, essa rede de discriminação ideológica, do que dizer o que aconteceu. É por isso que eles têm o monopólio. Eles perceberam desde o início que o importante é o que não se dá, é o que se esconde. É o cerceamento do debate público. E é por isso que o Collor me falou: só se pode governar o Brasil com uma rede de televisão. E quem não aprendeu essa lição? Quem não aprendeu essa lição? Quem não aprendeu a lição de que só se pode governar o Brasil com uma rede de televisão? O Lula, a Dilma, que além do mais, além de não enfrentarem a Globo, não criaram um marco regulatório muito importante, não criaram uma rede estatal de televisão. Não se pode ter uma rede estatal de televisão com um ponto no Ibope. É jogar dinheiro fora. É preciso ter uma rede estatal de televisão profissional, com dinheiro, com condições de competir. Não é o caso da rede de televisão que o Lula construiu. A EBC é heróica, é romântica, mas não entrega rapadura, porque ela não é competitiva. Ela não é competitiva. E qual é, numa sociedade civilizada, o papel de uma TV estatal forte? Eu li recentemente de um pensador italiano, reproduzido no New York Times, que tenta explicar por que nos Estados Unidos foi possível criar mitos como o do Trump e o do Berlusconi, na Itália. Porque com a ajuda dos socialistas italianos, que nem os daqui, o Berlusconi conseguiu destruir a TV estatal italiana e construiu o seu próprio monopólio privado de televisão. E nos Estados Unidos, onde não há TV estatal forte, o Trump se tornou uma estrela da televisão, com o concurso de Miss Universo, com aquele reality show que você está demitido, e ele criou a sua própria personalidade, e criou narrativas alternativas à verdadeira narrativa que refletisse a sociedade americana. Como o Berlusconi foi capaz de criar narrativas que não tinham nada a ver com a realidade italiana. E por que isso foi possível, criar narrativas artificiais, mediáticas, teatrais? Por que não há uma televisão estatal forte? Porque o papel da televisão estatal forte é ser o árbitro das divergências. Colocar numa mesa A e B poderem expor suas ideias, seus argumentos, discutir, e a TV estatal ali no meio, imparcialmente, dando o mesmo espaço para o A e dando o mesmo espaço para o B, para o preto e para o branco, para o que tem dente, para o desdentado.
Essa é que é a função da TV estatal. É ficar no meio. Permitir o debate dos assuntos públicos de uma forma isenta. E aqui não foi possível fazer isso. Eu tenho um outro documento aqui que eu gostaria de reproduzir, ou melhor, de tratar com vocês rapidamente, porque ele se refere a fatos correntes. É o documento sobre o que o Fernando Henrique Cardoso ofereceu ao FMI antes de ser sequer candidato à presidência da República, antes de haver o plano real, mas já sabendo que ia ser candidato à presidência da República. Ele foi ao FMI e prometeu. Algumas palavras vocês vão identificar rapidamente. Estamos falando, Fernando Henrique ainda não era candidato a presidente. Ele me disse que tinha prometido ao diretor-geral do Fundo Monetário Internacional um programa de desindexação. Desindexação, como hoje, vão desindexar o aumento da previdência do salário mínimo para matar os velhinhos. Ele prometeu desindexação. Prometeu um programa de ajuste fiscal radical, como esse programa da PEC 241 do Meirelles, que quer estabelecer um teto de gastos por 20 anos para saúde e educação. Vai fechar o SUS. E segundo um cálculo de um professor da Universidade de São Carlos, a PEC 241 em 2 anos fecha as universidades públicas. Esse é o ajuste fiscal que o Fernando Henrique prometeu e que eles prometem agora. É a mesma coisa. Com privatização forte. Concessões do serviço público, disse o Fernando Henrique. Água e gás. Vale do Rio Doce. Telebrás. E o mais importante, a Petrobras. Fernando Henrique prometeu isso antes de ser presidente da República e provavelmente se tornou presidente da República. Por que prometeu isso? Desindexation. Ele usou a palavra em inglês. Desindexation. Ajuste fiscal. PEC 241. É a mesma coisa. O último documento do meu livro, com que encerro as minhas palavras. Você sabe que um dos maiores oradores do século passado foi o inglês Winston Churchill. O líder inglês Winston Churchill, pode-se dizer que ajudou a ganhar a guerra e derrotar o nazismo com os discursos que fazia na BBC, era um grande orador. Ele dizia que o maior desafio de um orador é falar antes do jantar. Ele começava assim: o maior desafio de um orador é falar antes do jantar. Porque vocês vieram aqui para me ouvir e eu vim aqui para falar para vocês. Eu espero que a gente acabe ao mesmo tempo. Sendo assim, me aproximo do fim dessa minha breve locução e dizer que o último documento do meu livro é um documento do dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos, como eu anotei aqui. Foi quando o Lula começou a disputar o segundo turno com o Alckmin, na sua reeleição, e o Jornal Nacional tinha feito uma patifaria que acabou contribuindo para levar a eleição para o segundo turno. Na véspera da eleição do primeiro turno, o Jornal Nacional manipulou o fato de o Lula não ter ido ao debate na Globo e ao fato de terem sido encontradas umas notas que seriam usadas pelo mercadante da campanha para governador de São Paulo. Com essas duas imagens, essas duas notícias, o Jornal Nacional levou a eleição do segundo turno. E no início do segundo turno, o Lula me ligou e disse: parabéns! Eu tinha escrito no meu blog uma matéria denunciando a maracutaia da Globo, e o Mino Carta, diretor da Veja, meu amigo, tinha escrito no blog dele uma matéria também denunciando a patifaria da Globo.
Aí disse o Lula: parabéns, você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Vingança! Aqui, ponto de exclamação. Não sei se o Lula falou vingança ou se fui eu que escrevi por conta própria. Vingança! Vocês desvendaram a maracutaia. Eu não posso, por telefone, não posso te falar. Mas o João Santana vai me botar em contrato com você, que estava no gabinete, João Santana, para iniciar a campanha do segundo turno. Eu vou te telefonar para nós discutirmos a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Quando o Lula foi eleito em 2002, a primeira cadeira em que ele sentou, depois de eleito em 2002, foi a cadeira da bancada de apresentação do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, que naquela época ainda não vendia presunto. Ou quem sabe já vendia presunto e nós achávamos que era notícia. Depois de eleita, a primeira cadeira em que a Dilma sentou foi na sala de café da manhã da Ana Maria Braga, onde fez um omelete que deu errado. O Brizola, quando era candidato à presidência da República e perdeu 2 vezes, ele dizia: quando eu sentar naquela cadeira, na manhã do primeiro dia, a primeira coisa que farei será questionar aquele monopólio da Globo. Ele não sentou na cadeira. Por isso, talvez, ele não tenha sentado. E eu gostaria de dizer que, termino aqui as minhas palavras, que eu acho que esse sentar na cadeira da Fátima Bernardes, sentar na cadeira da Ana Maria Braga, talvez seja o maior erro que os governos do PT cometeram e pagaram o preço disso. Mas isso tudo pode ser corrigido quando se devolver o poder à soberania popular, porque ele é o povo brasileiro quem deve deter o primeiro poder. Muito obrigado.